Olá, vamos à nossa segunda aula de PG, Progressão Geométrica. Na primeira eu defini o que é uma PG, falei um pouco sobre a notação e também sobre propriedades. Aí nós resolvemos algumas questões. Quem quiser acessar a primeira aula é só clicar no link que aparece logo acima. Agora vamos falar sobre termo geral de uma PG. Como que eu posso, por exemplo, obter um termo qualquer de uma progressão geométrica a partir do primeiro termo e a partir da sua razão. Na verdade, uma fórmula que relaciona o primeiro termo com um termo AN qualquer e a razão da PG. Eu posso tanto obter esse termo AN a partir de A1 e de Q, que é a razão, como obter a razão a partir dos outros dois termos. A verdade é que tendo envolvida nessa fórmula, envolvidas essas três incógnitas, né? O AN, o A1 e o Q, tendo duas delas, conhecendo duas delas, eu obtenho a terceira. Nós vimos numa PG que a partir do segundo termo, então, por exemplo, se eu considerar que o termo A2, eu posso obter esse termo a partir do anterior, né? Pegando o anterior e multiplicando pela razão Q. Então, A2 é A1 vezes Q. Da mesma forma, A3 é o A2 multiplicado pelo Q. Só que A2 nós temos aqui que é a mesma coisa que A1 multiplicado por Q. Então, o meu termo A3 pode ser escrito em função do A1, fazendo A2, que é A1 vezes Q, no lugar, multiplicado por Q. Portanto, o termo A3 é A1 multiplicado por Q ao quadrado. Olha como eu escrevi o termo A3. De forma semelhante aqui, se eu colocar A4 igual a 3 vezes a razão Q, fazendo a substituição do A3 por A1 vezes Q quadrado, né? Então A1 vezes Q quadrado é o A3, está aqui. Só que ainda eu vou multiplicar por Q. Então aparece mais um fator Q. Dessa forma, o A4 vai ser igual a A1 multiplicado por Q ao quadrado vezes Q elevado a 1, fica Q elevado a 2 mais 1, Q elevado a 3. E acho que não é difícil perceber aqui, né, que se eu continuar, por exemplo, o A5, ele vai ser igual a A1 multiplicado por Q elevado a 4. Então, a relação que eu tenho aqui, a posição, o valor que define a posição do termo, A3, terceira posição, né? Esse valor aparece aqui subtraído de 1 no expoente. 2 é a mesma coisa que 3 menos 1. Se eu pegar o 4, A4, olha aqui quem eu tenho. 4 menos 1, que é 3. Tá? Então, de forma geral, para um termo AN, eu posso escrever como A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Esse é o termo geral de uma PG. Vamos então a um exemplo em que eu tenho aqui, que eu posso aplicar a fórmula do termo geral. Um biólogo que acompanha o crescimento da quantidade de bactérias de uma cultura observa que num certo período esse crescimento segue uma progressão geométrica. Se no segundo dia desse período de observação havia 1.800 bactérias, então se segue uma PG, né? O segundo dia, essas quantidades seguem uma PG. Segundo dia, 1.800 bactérias. O A2 é igual a 1.800. E no quarto dia, 5.832. Então, o A4 é 5.832. Ok? Quanto que tinha no primeiro dia? O que se deseja saber é, ou se conhecer, é o A1. Tá? Bom, eu tenho o segundo e tenho o quarto dia aqui. Eu poderia até determinar o terceiro dia a partir daí a razão Q, né? O terceiro pode ser tratado aí como a média geométrica do segundo e do quarto, né? Ou eu posso também, já que aqui a ideia aplicar a fórmula do termo geral, a n igual a A1 que multiplica a razão elevada a n menos 1, né? Eu vou aplicar essa fórmula para esses dois valores. Então, para o primeiro dos valores fornecidos, para o A2, eu vou ter que A2 é igual a 1.800. Né? Então, 1.800
é igual o A1, que eu desconheço, multiplicado pela razão, que eu também desconheço, tá? Elevado a 1, né? Porque é n menos 1. Se o n é 2, n menos 1 dá 1. Isso aqui eu vou tratar como equação 1. A outra equação vem da segunda informação aqui, que o A4 é 5.832. Então, 5.832 bactérias é igual a A1 multiplicado por Q elevado a 3, que é o n menos 1. Se o n é 4, n menos 1 é 3. Essa é a nossa segunda equação. Como eu quero determinar o A1, né, de forma direta, sem precisar necessariamente determinar a razão, o que eu posso fazer? Pegar, por exemplo, a primeira das equações, a equação 1, tá? 1.800 é igual a 1 que multiplica Q, e nela eu isolar Q. Então eu posso falar que Q é igual a 1.800 dividido por A1. Pronto, essa é a expressão que me dá Q em relação a A1. E eu vou substituir essa expressão na segunda. A segunda que diz que 5.832 bactérias é igual a A1, que multiplica Q ao cubo. Ou seja, 1.800 sobre A1, tá? Tudo isso ao cubo. Perfeito? Bom, agora é resolver essa equação e achar o valor de A1. Eu tenho aqui que 5.832 é igual a A1, que multiplica 1.800 ao cubo. Vou abrir aqui a calculadora, 1.800 elevado ao cubo. Dá esse valor aí bem grande, né? 5.832.000.000. É isso aí. Aqui a sequência de zeros. Isso sobre A1 elevado ao cubo. Bom, eu tenho A1 e A1 elevado ao cubo. Eu posso cancelar esse A1 e aqui no lugar de 3 colocar 2. Perfeito? Então, trabalhando aqui, vamos descer aqui um pouquinho o nosso quadro. Eu vou ter 5.832, que multiplica A1, igual a esse valor todo, aí 5.832.000.000. Perfeito? Quer dizer que o A1 ao quadrado, tá? Então, quer dizer que A1 ao quadrado é igual esse valor todo aqui, né, de 5 bilhões, tá, dividido por 5.832. Isso vai dar 1 milhão. Então, A1 ao quadrado é igual a 1 milhão. Portanto, A1 é igual a mais ou menos a raiz quadrada disso. Mas essa quantidade é positiva, a quantidade de bactérias. Então, eu vou considerar somente a raiz quadrada de 1 milhão, que é 1.000. Portanto, está aí a quantidade de bactérias no primeiro dia, 1.000 bactérias. Nós determinamos o valor do A1 sem ter que necessariamente calcular a quantidade Q. Perfeito? Se quiser calcular agora essa quantidade, você tem o A2, tem o A1, é só fazer a divisão de 1.800 por 1.000, né? Você vai chegar que a razão é igual a 1,8, 1.800 dividido por 1.000. Agora vamos falar da soma dos n primeiros termos de uma PG. Como que eu posso desenvolver aqui uma fórmula que me dê essa soma, né? Bom, numa PG de termos A1, A2 até AN, essa soma, esse SN, eu vou escrever dessa forma. É A1 mais A2 mais A3 até AN. Bom, o recurso que nós vamos utilizar aqui é multiplicar os dois lados. Nós vamos multiplicar pela razão Q, tá? Então, eu vou ter SN, a soma que multiplica Q, que é igual a 1. Bom, se eu multiplicar essa soma toda por Q, entre parênteses aqui, né, eu vou distribuir essa razão Q para todos os termos dessa soma. Então, vai ficar A1 que multiplica Q, mais A2 que multiplica Q,
mais A3 que multiplica Q, mais as reticências, mais AN que multiplica Q. Olha que interessante aqui, né? Se você observar A1 que multiplica Q, pelo termo geral que nós estudamos, isto é o termo A2. Né? A2 que multiplica Q, isso daqui é o termo A3. Mesma coisa aqui, A3 que multiplica Q, isso é o termo A4. E assim vai, né? Quando você chega em AN que multiplica Q, você tem, né, o termo AN mais 1. Mas antes de chegar nele, você vai ter aqui o termo AN. Quando você tem aqui, né, o AN menos 1 que multiplica Q, esse é o termo AN. Mais AN mais 1. Só que eu vou deixar AN que multiplica Q. Perfeito? Bom, então essa soma dos N termos multiplicada pela razão é igual a 2 mais a 3 mais a 4, até o AN ainda sobra esse termo AN vezes Q. Observe que do A2 até o AN, o que nós temos aqui é a soma dos N termos, com exceção do A1, só não entra o A1, menos o A1. Então eu posso substituir essa soma toda por Sn menos A1. Só que ainda, né, sobra ali o AN que multiplica Q. Isso tudo vai ser igual a Sn que multiplica Q. Perfeito? Bom, agora eu vou tentar isolar o Sn. Então, eu já tenho aqui à esquerda Sn que multiplica Q, vou trabalhar com este daqui, né? Vou subtrair dos dois lados, vai ficar aqui menos Sn, quer dizer, a história de passar com a operação inversa, né? E aqui, menos A1 mais ANQ. Só vou inverter a ordem aqui, ANQ, AN que multiplica Q, menos A1. Perfeito? Bom, colocando o Sn em evidência aqui no termo à esquerda, vai ficar Sn que multiplica Q menos 1. E aqui eu copio do jeito que está, N vezes Q menos A1. Tá? Portanto, vou colocar aqui à frente, eu vou ter que Sn é igual a AN, que multiplica Q menos A1, dividido, tudo isso dividido por Q menos 1. Então, esta é uma fórmula que me dá a soma dos N primeiros termos de uma PG, mas para isso eu preciso ter como informação o AN, preciso ter o A1 e preciso ter a razão Q também. O que eu posso fazer aqui para tornar essa fórmula, né, ainda mais fácil de ser aplicada é eliminar dela o AN, mas não é simplesmente eliminar, tirar daí. Tá? É substituir, né, por uma expressão em que apareça o A1. Vamos lembrar que, né, então, vamos considerar aqui, ó, um termo AN de uma PG pode ser escrito por A1, fórmula do termo geral, multiplicado por Q elevado a N menos 1. Tá? Eu vou usar essa expressão no lugar do AN, né, na fórmula da soma, na fórmula do Sn. Então, no lugar aqui de AN, tá, eu vou colocar A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Agora, esse AN ele está multiplicado por Q. Tá? Então, vezes Q, quando não tem nada é porque é elevado a 1 aqui, menos o A1, tudo isso sobre Q menos 1. Tá? Bom, simplificando aqui, olha, eu tenho A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, multiplicado por Q elevado a 1, eu conservo a base nessa multiplicação de potências de mesma base, né? E somo os expoentes N menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá N. Tá? Então, no lugar desse produto aí, né, de potências, eu coloco somente o Q elevado a N, menos o A1, que continua ali. Tudo isso sobre Q menos 1. Tá aí, a fórmula agora só depende de Q e de A1. Ainda dá para dar uma fatorada aí nessa expressão de cima, né? Vamos colocar
o A1 em evidência, então você vai ter aqui A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, porque aqui é menos 1 A1, né? Tudo isso sobre Q menos 1. Pronto, aí nós temos a fórmula agora da soma dos N termos de uma PG, dos N primeiros termos de uma PG, dependendo somente de A1 e de Q. Vamos para um exemplo de aplicação dessa fórmula. O valor total de uma compra, né, foi de R$ 6.200. Ele foi dividido em 5 parcelas, sendo que a segunda parcela e as seguintes eram cada uma o dobro da parcela anterior. Calcule o valor da última parcela. Eu quero calcular aqui o valor de A5, já que são 5 parcelas. Tá? O valor total, somadas as 5 parcelas, R$ 6.200. Então, meu SN, nesse caso S5, né? R$ 6.200. Perfeito? E eu tenho também a razão, porque fala que cada parcela que era o dobro da anterior. Então, minha razão é igual a 2. Se eu aplicar aqui a fórmula da soma dos N primeiros termos, eu vou ter A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, tudo isso sobre Q menos 1. Eu tenho essa soma, R$ 6.200. Tá? Eu não tenho o A1, é o que eu quero determinar, mas eu tenho a razão Q, né, que é 2. Esse meu N, no caso aqui, é 5, porque eu tenho a soma dos 5 termos, né? O meu SN é S5, então fica 2 elevado a 5, menos 1, sobre Q, que é 2 menos 1. Tá? Bom, 2 menos 1 dá 1, então eu vou ter aqui 6.200 igual, eu posso eliminar essa fração, igual a 1 que multiplica 2 à quinta, 32. 32 menos 1 vai dar 31. Portanto, A1 é igual a 6.200 dividido por 31, 62 por 31 dá 2, né? Então, o meu A1 é igual a 200 reais. Essa foi a primeira parcela. Tá? Bom, se você quer saber a quinta parcela, é só ir dobrando até chegar na quinta parcela. Né? Dá para se fazer essa conta tranquilamente. Ou usar a fórmula do termo geral. Essa fórmula aqui. Ok? A N, quem que eu quero conhecer aqui? O A5, então o N é 5. O A1 eu já tenho, 200 reais. A razão Q eu também já tenho, 2. Tá? N elevado a N menos 1, elevado a 5 menos 1, elevado a 4. Tá? Então eu vou ter que A5 é igual a 200, que multiplica 2 à quarta. 2 à quarta é 16. Vou multiplicar aqui. A5, então, vai ser 2 vezes 16, 32, seguidos de 2 zeros, R$ 3.200. Esse é o valor da última parcela. E o que acontece se eu tiver uma progressão geométrica infinita e decrescente? Tá? Quer dizer, ela converge para zero, porque se você tem uma PG que vai diminuindo, vamos pegar aqui um exemplo simples, você tem uma PG que o primeiro termo é 8, o segundo é 4, depois eu tenho o 2, quer dizer, qual é a razão que nós temos aqui nessa PG? É meio, né? É um valor entre 0 e 1, tá? Então gera aqui uma PG decrescente, tá? E ela converge para zero, né? Por quê? Aí você vem aqui, 2 multiplica por meio, dá meio. Meio por meio dá 1/4, 1/8, 1/16. E assim por diante. Quer dizer, à medida que você vai aumentando o N, né, o AN ele tende a zero. Tá? A gente costuma colocar assim, se o N tende a mais infinito, né, eu tenho aqui que o AN tende a zero, se aproxima de zero. E considerando aqui que o N tende a infinito, vamos pegar aqui a soma dos N primeiros termos, né, de uma PG, que é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1,
sobre Q menos 1. Então, se Q, né, esse Q, por exemplo, aqui é meio, tá? O Q é um valor entre 0 e 1. À medida que você vai elevando esse valor Q a um expoente cada vez maior, os resultados vão se aproximando de zero. Por exemplo, meio elevado a 1 é meio mesmo, mas meio elevado a 2 é um quarto. Meio elevado a 3 é um oitavo, meio elevado a 10 é 1 sobre 1024. Quer dizer, se você aumenta indefinidamente esse n, né, quer dizer, se ele tende a infinito, essa expressão aqui, Q elevado a n, tende a zero. Então você pode, numa soma de infinitos termos, né, de uma PG infinita, que eu vou chamar simplesmente aqui de S, agora não coloco N, porque não é de N termos, né, mas é uma soma de infinitos termos, eu vou fazer A1 que multiplica. Se eu tenho N aumentando indefinidamente, o Q elevado a N tende a zero, então eu coloco zero aqui nessa fórmula. Tá? Então fica 0 menos 1 sobre Q menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Vou multiplicar por A1, vou ter a fórmula então da soma dos infinitos termos de uma PG, como sendo menos 1 que multiplica A1, menos A1, portanto, sobre Q elevado a menos 1. Você pode usar essa fórmula quando se trata da soma de infinitos termos. E para nós fecharmos essa aula, como que eu posso determinar, né, o produto dos n primeiros termos de uma PG. Aqui eu vou recorrer a uma propriedade que nós vimos na primeira aula, na aula 1, em que, né, dado uma PG, até pegar aqui o exemplo 3, vamos dobrando aqui 3, 6, 12, 24, 48, 96. A propriedade era o seguinte: se você considerar que o produto dos extremos, 3 vezes 96, 3 vezes 96, vou colocar aqui, dá 288. Né? Perceba que é o mesmo produto, é o mesmo resultado se eu fizer 6 vezes 48, também é 288, né? Que também vai ser igual a 12 que multiplica 24, dá 288. Tá? Então o que vai acontecer se eu multiplicar todos os termos dessa PG? Qual vai ser o resultado? Vai ser a multiplicação de 288 por 288 por 288. Quer dizer, então, né, que eu posso escrever que o produto, né, dos n termos aqui, no caso aqui, vamos trabalhar com dos 6 termos, de todos os termos dessa PG, né, pode ser escrito como 288 elevado a quanto? Elevado a 3, porque ele multiplica 288 multiplicado por ele próprio 3 vezes. Perfeito? Bom, 288 eu posso escrever como sendo o produto de A1 primeiro, termo da PG, pelo último, no caso aqui a 6, né, porque o nosso n é 6. Tá? E perceba que o expoente aqui, que é 3, ele é a mesma coisa que 6 sobre 2. Ele é a metade, sempre vai ser a metade do que? Da quantidade de termos da PG. Quer dizer que, de forma geral, né, o meu PN, produto dos n primeiros termos da PG, pode ser escrito como A1, que multiplica o AN, o primeiro multiplicado pelo último, né, e esse produto aqui elevado a n sobre 2. Pode-se considerar isso como uma fórmula a ser utilizada aí quando o problema, quando a questão envolve produto de termos de uma PG. Ok? É isso aí. Se você quiser assistir a terceira aula, a aula em que eu vou resolver questões aplicando toda a parte teórica vista nesta aula e na anterior, é só clicar no link acima, que você vai ser direcionado para a terceira aula, ou clicar no outro link aí da playlist dessas aulas. Perfeito? É isso aí e até o próximo.